teste com a própria vacina. Acontece agora essa coletiva de imprensa na Anvisa. A gente acompanha o diretor-presidente Antônio Barra Torres agora. Nem da doutora Alessandra, nem meu. É uma decisão técnica. Eu tenho dito sempre que as decisões da Anvisa são decisões de colegiado. Aquelas que têm que passar pelo colegiado. Decisões como a interrupção de protocolos vacinais em desenvolvimento não fazem parte desse escopo. Então, tanto a doutora Alessandra quanto eu, e ela de maneira mais próxima, porque é diretamente ligada à área, recebemos essa decisão emanada da área técnica, especificamente da Gerência Geral de Medicamentos. Qual o motivo? O motivo, e que será amplamente detalhado para os senhores, é que as informações veiculadas ontem foram consideradas pela área técnica insuficientes, incompletas, para que ontem fosse possível, de posse delas, continuar permitindo o desenvolvimento vacinal. Diante de informações incompletas, a área técnica só tem uma decisão a tomar quando está em sede de um evento adverso grave não esperado. Nos desenvolvimentos vacinais existem os eventos adversos, existem aqueles ditos simples, uma dor local mais prolongada, uma vermelhidão, e existem aqueles graves. Os graves, eles vão desde uma internação com risco ou de vida, ou de perda de uma função de determinado órgão, uma sequela, até mesmo ao óbito. É um leque de eventos adversos. E dentro desse grupo dos eventos adversos graves, há os que são esperados, e eu posso exemplificar. Se um voluntário testador contrai e vai a óbito por Covid-19, esse é um evento adverso grave, esperado. Faz parte do protocolo vacinal expor ou que essas pessoas, por suas atividades profissionais, se exponham ao risco de contágio. E aí se afere. Houve ou não houve resposta vacinal sólida, competente? Entretanto, quando temos eventos adversos não esperados, aqueles que num primeiro momento não conseguimos estabelecer uma correlação, a sequência de eventos é uma só, interrupção do estudo. Foi o que aconteceu. Na missão que é nossa, na responsabilidade que é nossa, de atestar, Deus permita num futuro breve, a qualidade, a segurança de uma vacina e sua eficácia, que outra decisão é possível diante do relato de um evento adverso grave não esperado com informações incompletas e insuficientes. Vamos numa analogia do contrário. A Anvisa, de posse da informação que um evento adverso grave ocorreu, ele era não esperado. O protocolo manda que seja feita a interrupção do teste. Nós não fazemos essa interrupção. A responsabilidade, obviamente, senhoras e senhores, é nossa diante de qualquer repetição desse mesmo evento. E o que de tão especial aconteceu ontem, senhores? Foi o primeiro episódio? Foi a primeira vez? Não. Não é preciso ter memória privilegiada para relembrar que a primeira interrupção aconteceu com o desenvolvimento vacinal da empresa AstraZeneca e de uma universidade que tem a sua origem aproximadamente no ano 1090, a Universidade de Oxford. O estudo parou, evento adverso grave não esperado, 6 dias.
Todos os fatos foram trazidos à tona. Todos os fatos foram trazidos à luz da verdade. Nada foi ocultado, nada foi dissimulado, nada foi deixado sem que fosse feito um estudo por um comitê internacional independente que depois patenteou o seu parecer de prosseguimento e prosseguiu. Uma instituição com quase 900 anos. Tivemos recentemente a interrupção do protocolo da vacina da Janssen, da Johnson & Johnson. Novamente tivemos a manifestação do Comitê Internacional Independente diante do evento adverso grave, não esperado. É razoável que dessa vez seja diferente? Por quê? Por que motivo? Senhoras e senhores, o grupo que trabalha nessa análise, que é o grupo chefiado pelo Dr. Gustavo Mendes, nesse momento, o estado da mente deles perante a verdade é o estado de dúvida. Essa dúvida precisa ser esclarecida. Vamos usar aqui a imagem do futebol. Vamos falar aqui um pouquinho do futebol. O jogo de futebol tem um árbitro. E quando esse árbitro tem uma dúvida, antigamente, ele tinha que decidir. Ele se assessorava ali com os árbitros de linha, mas a decisão era aquela e não havia nenhum outro advento. Hoje, mesmo quem não é fanático por futebol, como eu, por exemplo, que não sou, mas quando o árbitro faz esse sinal aqui, ele está pedindo o VAR, ele tem dúvida. Ele usa uma ferramenta que vai auxiliá-lo na decisão. Bom, para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes agora, a gente acompanha o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, dando esclarecimentos sobre a interrupção dos testes da Coronavac, a vacina chinesa feita pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. De dúvida. Não é brincadeira, senhores, o que nós estamos tratando aqui. Não é brincadeira atestar que uma vacina pode ser dada a uma pessoa. Isso não pode ocorrer em sede de dúvida. E uma dúvida que, para ser tirada, documentos claros, precisos e completos têm que ser enviados a nós, o que não aconteceu. Falou-se quanto à forma, usamos uma forma inadequada. Esse detalhamento virá na explanação que faremos para os senhores e senhoras. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária oficiou ao Instituto Butantan. Temos o horário será devidamente mostrado aos senhores em breve. Depois que notificamos o desenvolvedor, é nosso dever, pelo princípio de transparência, de que não temos nada a esconder, uma nota foi colocada em nosso portal, que todos os senhores acessaram. E a imprensa, no justo exercício de sua função, tomou conhecimento. Não é razoável dizer que se tomou conhecimento pela imprensa. Se assim o foi, deixou-se de verificar uma documentação oficial enviada. Então, senhores e senhoras, não há que se falar em forma errada. Ainda que fosse, o mérito da questão se dá por intocado. Em sede de dúvida, paramos. Eu pergunto, que mal há em aguardar o recebimento dos documentos que nos permitirão tomar uma decisão com a tranquilidade que essa responsabilidade demanda? Por quê? O motivo de correria. Por quê? A ansiedade que parece ser maior do que a ansiedade que todos nós aqui na Anvisa temos, que é de fornecer uma resposta. Resposta essa que vem sendo fornecida, no caso da pandemia, desde janeiro desse ano. Em todas as outras questões, nos testes rápidos, nos ventiladores,
nos insumos para colocar uma pessoa num respirador. Nós fomos acometidos agora de alguma loucura que fez jogar por terra tudo que nós já fizemos até agora. As pessoas são as mesmas. Doutora Alessandra é temporária aqui, eu sou temporário aqui, eles não são, eles são concursados. Suaram muito para estar aqui, concorreram com muitas pessoas, são servidores de carreira, e deles emana tanto parecer para a interrupção do teste, ou de sua eventual retomada, esperamos que seja logo, como daquilo que há de mais nobre para o uso de uma medicação, que é o registro. Vejam bem, senhores, o registro não é algo que a doutora Alessandra, o doutor Barra, ou a doutora Cristiane, ou a doutora Meiruz, ou o doutor Alex votem. Não é. É um ato direto da Gerência Geral de Medicamentos, sobre o qual nós não temos gerenciamento. Tomamos ciência, auxiliamos no que é possível, mas a decisão é uma decisão técnica. Então, se esse diploma máximo, que é o registro, não é um documento da livre lavra e decisão dessa gerência, por que não seriam também os demais? Outras colocações foram feitas como se algum tipo de relação estivesse sendo quebrada. Uma reação nossa inesperada que pegou pessoas de surpresa. Senhoras e senhores, quem se surpreender com uma decisão tomada por nós, está se surpreendendo com algo que é óbvio. É nosso dever tomar decisões, e não tomá-las é a prevaricação do agente público. Não faremos. Nós vamos decidir no momento certo, na hora certa, diante de documentos que nos respaldem ou na ausência deles, conforme aconteceu ontem. Ah, mas há uma série de informações que estão na imprensa. Nenhuma delas consta dos documentos que recebemos ontem. O que recebemos ontem não nos dava nenhuma outra alternativa. Em colocações que foram feitas hoje à imprensa, ainda nessa sede de uma relação quebrada, por gentileza, gravem bem o que eu vou dizer. A Anvisa não é parceira de nenhum desenvolvedor, de nenhum laboratório, de nenhum instituto, de ninguém do setor regulado. Não somos parceiros. Vou repetir, não somos parceiros. A imagem que coloco para os senhores é a imagem do árbitro, é o juiz. É aquele que pesa o que foi feito certo e o que foi feito ao arrepio da norma e emite o seu juízo de valor. Então, nenhuma colocação no sentido de que estamos juntos, não estamos. Tomaremos decisões, e tomaremos decisões quando? No dia que elas tiverem que ser tomadas. É uma outra coisa que foi feita. Ah, mas ontem houve tal notícia e o nosso ato foi um ato para colocar água no chope. Minha gente, o tema da Covid-19 é o tema dominante dos senhores, e não pode ser diferente, e de toda a população mundial, já há 10 meses. Qualquer decisão de gestão tomada em qualquer dia terá, se assim quiser que tenham, terá uma correlação, terá alguma coisa que possa ser dita. Ah, mas decidiu porque houve essa notícia. As notícias seguem todos os dias. Agora, para não me alongar mais, temos perguntas e temos também colocações que serão feitas pelos diretores e gerentes aqui presentes. A decisão tomada ontem pela Gerência Geral de Medicamentos era a única a ser tomada, em sede de dúvida, para obter as informações necessárias, autoriza ou não o prosseguimento. É disso que nós estamos falando. Simples assim, não tem nada além disso. É uma decisão emanada de área técnica, de servidores concursados, que já fazem esse trabalho, alguns há mais de 20 anos. Uma equipe de especialistas, de altíssima titulação acadêmica, universitária, cujo coordenador, cujo gerente geral, o Dr. Gustavo Mendes.
Eu espero que essa preleção inicial tenha possível não só situar, como também orientar eventuais perguntas, se assim entenderem.